Boa noite, Nino. Um prazer falar com você. Você, sem sombra de dúvidas, foi um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu. Um inovador, um cara que tinha um jiu-jitsu para frente, né? Um jiu-jitsu muito bonito de se ver. E com certeza foi um divisor de águas e inspira muita gente ainda. Então, um prazer falar com você aqui para o site MMA Debate de Belo Horizonte. Professor, eu gostaria de saber como que você começou no mundo da luta, como que você conheceu o jiu-jitsu, como é que você foi apresentado ao mundo das artes marciais, quem que te levou, em qual idade que você tinha na época, enfim. Eu iniciei o jiu-jitsu com o mestre Silvio Bering no condomínio Nova Ipanema, onde eu morava. Comecei com o Silvio e com o Marcelo Bering. Essa foi a minha iniciação no jiu-jitsu. E quando eu era adolescente, eu fiz jiu-jitsu com Jorge Pereira Pinto, que era o professor também no condomínio na época. Foi muito bom, me ensinou bastante. Depois eu mudei para Gracie Barra com 18 anos. E tô até hoje. Professor, você já treinou com vários grandes nomes no pano, né? Agora, quem de todo mundo que você lutou, sempre tem aqueles ídolos de todo mundo, Rickson, Royler, enfim, de todo mundo que você teve a oportunidade de treinar junto, né? Fazer um rola assim, que você viu que aquela pessoa realmente é diferenciada. Quem, assim, de todo mundo que você já teve a oportunidade de treinar na vida, se você puder citar dois que realmente tem um jiu-jitsu de outro planeta, assim, quem que você colocaria como os dois grandes que você teve a oportunidade de treinar? Cara, sempre na Barra Gracie, o cara que inspirava todo mundo era o Renzo, o Renzão. Poxa, ele foi um cara não só pelo jiu-jitsu, mas como pessoa que sempre incentivava todo mundo. Técnica incrível. Pô, esse foi o grande cara assim que sempre me animou pro jiu-jitsu. E, poxa, eu acho que o jiu-jitsu dele é bem sinistro até hoje. Eu acho que o Renzão, inclusive eu acho ele o melhor da família. Acho o melhor da família Gracie. O mais técnico. Você teve vários oponentes. Vou citar dois que você teve que eu simplesmente achava dois lutadores fantásticos, o Margarida e o Tererê. Mas se você pudesse colocar assim numa lista, colocando os três maiores oponentes que você teve na sua época de competidor, quais eram os principais, os que você encontrava maior dificuldade, que você sempre sabia que ia ser um duelo que ia pegar fogo? E o Saulo Ribeiro também foi um grande oponente. Eu acho que ele, o Margarida, realmente foram os caras de maiores dificuldades. Enfim, eu tive grandes lutas. Tive lutas também, poxa, incríveis. Tive com o Cacareco também, no sem kimono, na seletiva de Abu Dhabi, que eu ganhei dele, do Cacareco. Eu fiz acho que 20 minutos. Eu raspei ele no fim e passei a guarda, então já tive grandes lutas. Agora de kimono mesmo, acho que o Saulo, o Tererê, bem, enfim, é difícil você falar, mas tem vários, né? Mas tem grandes nomes. Difícil eu falar, eu esqueci alguém, mas o Saulo, realmente o Tererê, o Margarida foram grandes oponentes. Uma coisa que o pessoal sempre reparou em você no seu jiu-jitsu, né, a sua flexibilidade. Você era um cara que tinha uma flexibilidade incrível, né, e você conseguiu aperfeiçoar vários golpes como o gogoplata, o seu omoplata era diferenciado, você tinha uma meia guarda assim fantástica, né, inclusive com certeza você foi um dos maiores guardeiros da história do jiu-jitsu, e você tinha um jiu-jitsu para frente mesmo, para finalizar, né, buscando situações e posições mirabolantes, e muitas dessas coisas muitos atribuem que você aperfeiçoou, outros atribuem que você inventou certas posições e certos golpes, mas, por exemplo, eu sei que muita gente dá crédito ao Ed Bravo, por exemplo, e quem conhece a história do jiu-jitsu sabe que ele não criou nenhuma dessas coisas que ele coloca para si como sendo criador de meia guarda, de algumas posições que ele não, que você já fazia antes dele, por exemplo,
E como que você vê isso, assim, ele levando os louros de algo que ele não é o verdadeiro criador? O que você pensa disso? Isso te incomoda ou você nunca ligou para isso? Floresto, por início, eu falando da minha flexibilidade, eu sempre fui muito flexível, muito mesmo. Eu nasci flexível, graças a Deus. Mas até hoje eu faço. Hoje eu fiz uma aula de yoga com a minha mulher, que ela é professora na nossa academia, e só eu que abri o espacá na aula. Nem mulher abria. Então eu tenho uma flexibilidade acima da média até hoje. E isso me proporcionou a ter vantagem a fazer a guarda aberta, a repor a guarda, a fazer a rubber guard e gogoplata e várias variações que eu gostava de fazer. E coloquei o nome só em uma, que eu coloquei o gogoplata, que um amigo meu, inclusive foi o Rodrigo Oliveira, que colocou o nome gogoplata. E enfim, o que eu queria dizer é que também o meu jiu-jitsu, com esse tipo de guarda que eu sempre tive, de muita flexibilidade, eu sempre fui um cara muito, muito bom na academia por nunca pensar em pontos. Eu sempre pensava em querer pegar, então, e até porque pelo jiu-jitsu que eu tenho, eu nunca tive uma estrela muito boa em competições. Lógico, ganhei vários campeonatos, fiz um grande nome, mas o meu foco de finalização, quem treinou comigo, principalmente nos anos 90, sabe o que eu estou falando. E é difícil você falar bem de você mesmo, né? Mas quando era até pegar, até finalizar, eu era um grande nome, se não um dos mais duros. Mas isso sempre me favoreceu pelo meu excesso de flexibilidade. Então, se eu cansava, eu botava na guarda aberta, descansava e tentava sempre indo para frente, sempre tentando pegar. Mas o que eu queria falar é que realmente em competição eu nunca tive uma estrela muito boa. Mas voltando ao nome das posições, realmente eu fazia várias dessas outras coisas, gogoplata, rubber guard, e também o roleta. O roleta fazia isso. Na mesma época que ele fazia várias dessas coisas. Também usava muita flexibilidade. E esse negócio aí tem... e hoje até é estranho, porque começaram a botar nome em posições que eu tenho até DVD de muitos anos atrás. Inclusive eu coloquei a rubber guard a primeira vez quando eu lutei a segunda vez com o Sakuraba. Eu usei a rubber guard quando eu fiz o segundo MMA com o Sakuraba no Pride. E ele foi esperto e começou a colocar nomes. Ele é um cara malandro, mas acho até estranho, quem criou isso, quem criou aquilo. Pra mim isso não tem propósito nenhum, não dá méritos a ninguém. Eu acho que o que fica é a técnica que você tem, a técnica que eu aprendi, tá comigo e sempre vai estar. Mas porque tem muita gente que uma vez rolou no Facebook, não sei quem inventou, aí um cara falou, não, foi o Nino Chambre que inventou, e foi uma palhaçada, cara. Todo mundo então é difícil você falar quem inventou. Eu acho que eu fui um dos que estava ali na frente, que estava fazendo, mas tem bastante gente que tem crédito nesse tipo de guarda. O roleta também tem muito crédito nisso. Sem dúvida, né? Talvez em algum momento algum atleta consiga aperfeiçoar um tipo de movimento melhor do que a outra. Quando você pensa em gogoplata, com certeza o seu acho que foi o mais marcante da história do jiu-jitsu. Isso com certeza. Agora você é preta do Carlos Gracie Jr., né? E como é que você vê? Eu sei que você treinou muito tempo com o Renzo, aí eu tenho uma dúvida se a sua preta é do Renzo ou do Carlinhos Gracie. Mas eu acho que foi o Carlinhos Gracie que te deu essa faixa preta, não foi?
Foi sim, Floresto. Foi o Carlinhos Gracie. E na Barra Gracie, todo mundo treinava com Carlinhos, né? Inclusive o Renzo, mas o Renzo sempre foi o Renzo. Então ele tava lá, tô dizendo que era o grande motivador, o cara grande técnico, que treinava com todo mundo, qualidade técnica incrível, e que inspirou uma geração ali. Eu fui um dos caras que estava sempre ali, sempre escutando. Mas o Seu Preto é do Carlinhos. Mas o Renzo estava lá todos os dias, ele treinava na Barra Gracie. É como eu imaginava, né? E eu sei que o Renzo ele treinava antes com o falecido Hollis Gracie, né? Que dizem que era foi talvez o maior nome da história da família Gracie. Aí ele faleceu, o Renzo continuou a sequência dele com Carlinhos Gracie. E deixa eu te perguntar, você que ficou anos estudando jiu-jitsu, aperfeiçoando suas posições, né, treinando com pessoas como Carlinhos Gracie, como o Raya, né, o Ricardo Cachorrão, o Renzo, várias pessoas que tinham um jiu-jitsu diferenciado, e você na academia suando ali, né, para obter as suas graduações, faixa azul, foi passando, faixa marrom, faixa preta e tal, ali na academia suando, né, aprendendo ali, aperfeiçoando suas posições direto com o seu mestre. Como que você vê hoje uma graduação online, né, que algumas pessoas até da família Gracie, os filhos do Rorion Gracie estão fazendo, né, estão dando, né, graduações virtuais, né, aulas virtuais. Como que você vê isso? Você acha válido, você acha interessante, ou é uma coisa que você não soa bem para você? Floresto, você tocou num ponto que tá todo mundo falando. Eu discordo, não concordo com isso, nem um pouco. Eu acho que isso não é arte marcial, você ir pagar online e ganhar faixa online, isso não existe. Para mim isso é uma forma de ganhar dinheiro, e não concordo mesmo. Acho que eu sou bem velha guarda nesse estilo. Acho que, poxa, não é nenhuma matemática, não é. Você, para treinar jiu-jitsu, você tem que treinar, você é bem diferente isso. Eu acho que isso aí, é o fim, cara. É o início do fim. E estão fazendo bastante dinheiro, que eu sei, com isso, mas eu reprovo demais, eu não concordo com isso. Olha, Floresto, e tem gente que chega na academia perguntando também sobre faixa, quando ganha faixa, quantas aulas você tem que fazer para ganhar faixa. E eu já falo que, olha, que não é assim. É totalmente ao contrário. Não tem 1 ano, não tem 2 anos. É dependendo de cada atleta, de cada aluno. Eu sou bem old school. Isso aí eu não vou mudar nunca. Eu acho que tem muitos alunos aqui na América, o pessoal se baseia muito em faixa, eu quero pegar faixa. Eu não, eu já me baseio em um cara aprender. Seja se ele vai demorar 6 meses, 1 ano ou 5 anos para passar de uma faixa para outra. Isso aí, e todo mundo aqui gosta, né? Quer pegar faixa, mas é bem chato isso. Você até já tocou num tema que eu já ia te falar. Lógico que todo mundo tem o seu mérito. Você coloca, né, assim, pessoas que tinham um jiu-jitsu para frente, o Margarida, outras pessoas, vários nomes, né, lutadores assim com jiu-jitsu que eu achava maravilhoso, o Tererê e outros, vários nomes da época dos mundiais para cá. E outras pessoas também que já foram multicampeões do mundo, por exemplo, como Rafael Mendes, né, que também tem, lógico, seu jiu-jitsu, mas, né, um jiu-jitsu mais assim, né, aquela coisa berimbolo, 50-50, né, que não deixa de ser uma técnica, que não deixa de ser mérito dele também, e está na regra, ele pode ser usado. Mas você não acha, por exemplo, que hoje em dia o jiu-jitsu está entrando muito numa de ganhar por pontos do que aquela época que você ia para uma luta, você já buscava, né, a sua guarda era extremamente ofensiva, você buscava finalização o tempo todo.
né? Ou se você não finalizava, o que você fez durante a luta fazia você ganhar por pontos, mas porque você buscou ataque durante todo o tempo da luta. Não é aquela coisa que você fica amarrando. Assim, o que você acha desse caminho que o jiu-jitsu de competição está... A tendência atual parece que é essa. Então as pessoas estão fazendo um jiu-jitsu para ganhar por pontos. Qual que é a sua visão sobre isso? Você que sempre foi, né, uma pessoa que praticou um jiu-jitsu extremamente ofensivo. Olha, Floresto, eu sempre gostei de ir para finalização. Hoje em dia você vê que o pessoal vai muito para pontos, travar na 50-50. O pessoal fala muito em berimbolo. O berimbolo eu acho eficiente. O problema é que depois do berimbolo, 80% das lutas os caras caem na 50-50. Aí fica lá durante muito tempo. Até tem uma nova regra que não pode ficar na 50-50 durante não sei quanto tempo. Eu não sei, não estou informado das regras. Até porque todo ano muda. Então, eu não gosto desse negócio que vai muito para pontos. Eu acho legal quando flui mais para finalização. Pode até ser um negócio, um jiu-jitsu bonito, mas eu acho que tem que ser voltado para finalizar. Eu acho que essa é a filosofia do esporte, botar o seu oponente em perigo e não jogar para pontuar. Eu acho que você tem que botar o seu oponente numa situação desconfortável para ser finalizado. Eu acho que antes era mais voltado isso para finalização, mas é uma evolução do esporte. Eu acho que também não é nada fácil. Se chegar lá, às vezes não dá para pegar e fica um jogo travado. Realmente é difícil, é fácil falar, né? Mas quando fica esse negócio muito de pontos, vantagem, eu não gosto muito. Posso falar que eu acho até bem chato. Em 2001, né, você estreou no MMA e você já estreou num grande evento, que foi o Pride. E eu lembro que a sua primeira luta foi com o Joil de Oliveira, se eu não me engano. Joil de Oliveira também, que é um grande amigo, uma pessoa muito bacana. Ele teve até um problema de visão, né, na época de uma luta dele no Pride. Não sei nem se foi nessa época da sua luta ou na luta posterior. Então sempre foi um grande guerreiro. E a sua luta com ele foi uma luta muito bacana. Mas qual foi a sua preparação para sair do mundo do jiu-jitsu e entrar no mundo do MMA? Você teve alguma preocupação com a parte em pé, porque você era oriundo do jiu-jitsu, né, acostumado com luta agarrada, ou não? Você já foi sabendo que o seu jiu-jitsu já era suficiente para você entrar no MMA e conseguir boas vitórias? Eu já estreiei direto no Pride. Foi muito legal. Estreiei com o Joil, que é um grande guerreiro. E eu mudei para o MMA por razões financeiras, mas eu treinei bastante luta em pé, o Muay Thai, boxe, wrestling, para poder tentar me adaptar às regras. Mas logo na primeira luta com o Joil, eu acho que muita tensão, público muito grande. Na parte em pé eu não fui bem. Consegui ir muito bem no chão, mas essa transição eu treinei bastante. Treinei com o Eduardo Pamplona e antes eu tinha treinado com o Wagner Coelho. Foi em 2001. Mas eu treinei bastante para poder ir pro MMA, porque é bem diferente do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu é uma coisa e o MMA é outra. E hoje você vê que tem muitos atletas que são verdadeiros lutadores de jiu-jitsu, no jiu-jitsu esportivo, mas não para um MMA. Eu acho que essa época aí tá acabando do cara do jiu-jitsu representar o jiu-jitsu no MMA. Isso aí tá ficando bem para trás isso. A sua luta mais notável e a mais famosa que você teve em termos de MMA foi em 2013 contra o Sakuraba, né? Todo mundo achou que ia ser um duelo épico de chão, né? O Sakuraba, apesar de não ser um lutador de jiu-jitsu, ele de fato é um cara que tem um chão bacana, né? Oriundo lá do pro wrestling dele, do catch wrestling que eles chamam.
E você é um faixa preta de jiu-jitsu puro e um jiu-jitsu maravilhoso. Então o pessoal achou como é que vai ser a luta entre os dois. O pessoal achou que ia ser uma luta de chão o tempo todo. E foi uma luta em pé. Eu acho até que nessa luta ele quebrou o seu nariz. E o que ninguém imaginava que você fosse ganhar dele do jeito que você ganhou, que foi a base da. Você deu uma joelhada ali bem estilo Vanderlei Silva. E ele desmontou na hora e você ainda deu mais uns 2 tiros de meta nele, ele já estava apagado. E eu lembro que aí o Renzo estava no seu corner, ele já entrou como um doido assim no ringue, te levantou e deu uma banana para a torcida japonesa, que lógico estava torcendo para o Sakuraba. Fala um pouco desse dia, com certeza foi um dia que deve ter te deixado muito emocionado, porque o mundo achou que seria uma luta de chão entre dois atletas que tinham um chão fantástico, mas a luta se desenhou o tempo todo em pé e ele estava levando vantagem sobre você e no final você deu uma joelhada ali que você tirou da cartola que ninguém imaginava e você desconectou o Sakuraba. Conta um pouco desse dia e também o pessoal fala que o Sakuraba, daquele jeito brincalhão dele, na pesagem, um dia antes, ele chegou para você e falou assim: ó, vamos fazer uma luta de chão, a gente não vai dar nenhum soco na cara do outro. E com certeza era uma das brincadeiras do Sakuraba, que sempre foi uma pessoa muito divertida, né? Que começou a luta, ele já tentou te dar um soco, já deu para ver que era um blefe dele. Mas conta um pouco dessa luta, que é uma luta que todo mundo se recorda bastante e fala daquele dia que foi talvez uma das vitórias mais bonitas que o Brasil teve na história do Pride. Cara, foi muito legal, aquele dia foi marcante. Poxa, foi saudade daquele dia, mas realmente um dia antes na pesagem, ele chegou pra mim e falou assim, ó, não vai, sem punch, no punch, vamos só fazer jiu-jitsu, só no chão. Eu falei, tá bem. Ele falando em japonês, meio um pouco de inglês. Aí eu falei, tá bem. Aí eu achando que no outro dia, o cara tava dando kimura em todo mundo. Eu falei, vai vir só no chão, vai querer vir dar uma kimura. Aí o Renzo me instruiu pra ele tomar cuidado com o chute rodado dele. Que ele surpreendia vários atletas, né? Ele vinha e dava um rodado na barriga. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu entrei, eu falei, ele não vai querer trocar em pé, o cara vai querer ir pro chão. Aí eu fiquei esperando assim um pouco, ficando meio, querendo bloquear, andando pro lado contrário, que ele dá o chute rodado. Aí quando eu vi, o cara me deu uma sequência na cara, quebrou meu nariz. Aí foi engraçado, quebrou meu nariz mesmo, hoje eu acho graça, mas na hora eu achei que o juiz fosse parar a luta, ele parou a luta, porque tava sangrando demais. Aí eu falei, caramba, o cara vai parar a luta, eu não dei um soco no cara, não dei um soco nesse japonês, o cara me meteu a pancada e o juiz vai parar a luta. Aí, ainda bem que o juiz deixou continuar, porque tava sangrando muito meu nariz. Aí, depois eu fui e nocauteei ele, graças a Deus. E foi o legal disso, porque o Sakuraba, ele vinha batendo em todo mundo, né, cara? Vinha até pegando todo mundo com a kimura, o pessoal do jiu-jitsu, aí foi muito legal. O Vanderlei tinha batido nele. Tinha batido bastante nele, mas do jiu-jitsu eu fui o primeiro cara que bateu nele. Então acho que isso foi muito legal. Foi bem legal. É o legal que você do jiu-jitsu foi o primeiro a bater nele, mas bateu na porrada mesmo, não no jiu-jitsu. Isso que foi legal, né? E era uma forma de vingar, porque ele já tinha vencido o Ryan, o Royler, o Renzo, o próprio Royce, e aí você veio para vingar ali o pessoal do jiu-jitsu mesmo. Por falar na porrada, pouco tempo depois dessa luta você foi para Chutebox, né, a lendária academia Chutebox do mestre Rudimar Fedrigo, e eu queria saber como que chegou esse convite, quem que te ligou, se foi o mestre
Rudimar, ou se foi o próprio Cristiano Marcelo, que era o responsável pela parte de jiu-jitsu da academia. Como que você recebeu, né, na ocasião, a chance de mudar lá para Curitiba, enfim, e ajudar na parte de chão da academia Chutebox? E como que foi a impressão do pessoal da Gracie Barra, que sempre, queira ou não, é um ambiente muito fechado, né? Então, assim, quando você falou para eles, olha, eu estou indo lá para Chutebox, se eles tiveram alguma reação estranha, se eles não gostaram, o próprio Renzo, o Carlinhos, qual que foi a impressão que eles tiveram, enfim, e, né, como que foi a sua ida lá para Chutebox, quem que te chamou, quem que te convidou, como é que foi a sua recepção, porque também é um grupo muito fechado, né, a Chutebox, se eles ficaram um pouco desconfiados de quando você chegou lá, porque o próprio Cristiano Marcelo disse que quando ele chegou lá o pessoal olhava para ele meio estranho, né, assim, porque é um grupo muito ali deles, né, muito fechado. Então, como que foi a sua chegada? Cara, foi tudo tranquilo, lógico, um ambiente de MMA, de porrada, treino duro, duríssimo, mas foi bom, uma boa experiência, uma grande experiência. Fiz grandes amigos. E na verdade eu saí da Barra Gracie porque não tinha, na época não tinha o treino de porrada, direcionado pra porrada. Eu queria seguir carreira, tinha os meus sonhos. E o meu empresário, que era o Joinha, ele falou que seria uma boa ir pra lá, treinar, pancar, tudo certo. E aí eu fui. Depois eu ajudei na parte de chão do pessoal, mas realmente eu mudei da Barra Gracie porque não tinha treino, enfim, o treino de porrada mesmo, cara. E era difícil você só treinar jiu-jitsu, aí você pagar um professor de Muay Thai, enfim, eu queria um local pra eu fazer carreira no MMA. E foi dessa parte, por isso que eu fui. Fui bem recebido, mas o treino lá sempre é muito duro, mas fiz grandes amigos e foi tranquilo, uma grande experiência que eu tive, mas foi muito bom, cara. O Vanderlei até, ele nunca teve um jiu-jitsu pro MMA de ataque, né? Ele ficava sempre ali na defesa, mas ele fazia uma guarda até tranquila, nunca passou nenhum apuro, né, estando, né, fazendo guarda assim. Mas lógico, ele nunca teve um jiu-jitsu que ele atacasse o adversário. Agora, uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, naquela luta final do Pride, do Vanderlei, do Shogun contra o Arona, que no final da luta o Shogun venceu, no final tem até o vídeo, você colocando a faixa preta no Shogun. E aí eu fico pensando assim, aquela faixa, apesar de você ter colocado, ela foi dada pelo Cristiano Marcelo ou por você? Ele seria um faixa preta seu ou do Cristiano Marcelo? E outra coisa uma dúvida que eu tenho, vocês decidiram juntos naquele dia darem a faixa preta para ele ou ele já ia ganhar de qualquer jeito? Porque naquela luta ele saiu para uma chave de omoplata no Ricardo Arona, e o Ricardo Arona era 2 vezes campeão do ADCC. Então assim, vocês decidiram naquele momento, falar, poxa, o cara acabou de ir para uma chave de omoplata no Arona. Então assim, ele já merece já está num nível assim de faixa preta, ou já era uma coisa que ele ia receber de qualquer maneira? Não, ele já ia receber mesmo, já era um cara duríssimo, sempre foi muito bom de chão. Ele ganhou do Arona, incrivelmente, deu omoplata, mas não foi por causa disso, ele já estava merecendo. E o Cristiano Marcelo sempre deu aula também para ele, mas na época, um tempo antes, ele estava treinando comigo, então realmente quem deu a faixa preta para o Shogun fui eu, mas o Cristiano Marcelo sempre deu aula para o Shogun, também tem grandes méritos nessa faixa preta. Mas o pessoal de lá, o Vanderlei, realmente também ele tinha um jiu-jitsu muito bom, de fuga de quadril. Ele
e levantar, fazer a fuga de quadril para botar no jogo dele. Qual era o jogo dele? De Muay Thai. Muito agressivo, mas ele usava o jiu-jitsu da forma mais correta possível para o Muay Thai dele. Isso que eu acho legal. E o Shogun também. O Shogun tinha uma meia guarda muito forte. Até hoje, né? Hoje em dia ele não tá indo bem nas competições, mas eu acho que ele vai dar a volta por cima. Treinando com o Rafael Cordeiro na Kings MMA, eu acho que ele vai dar a volta por cima. Ele é um excelente atleta de Muay Thai, de Jiu-Jitsu. Eu acho que ele vai voltar a ser um dos grandes. Agora, o pessoal sempre fala, né? E eu já entrevistei algumas pessoas da Shootbox, que os treinos lá realmente eram duríssimos, duríssimos mesmo. E você já participou de algum desses? Você já presenciou? Realmente o negócio era barra pesada mesmo? E outra coisa que eu ia te perguntar, quando você foi para lá, você vendo o jiu-jitsu do pessoal, quem deles ali, Vanderlei, Shogun, Ninja, quem deles tinha um jiu-jitsu que você achava bacana? Né, que você via de longe e fala, pô, esse cara tem um nível já interessante de jiu-jitsu. Deles, qual que foi o que tinha um jiu-jitsu que você mais admirava entre o pessoal da Shootbox quando você chegou? O pessoal lá treinava duríssimo. Sempre participei de vários treinos duros. O treino era mesmo pra sair quebrado. Mas você falou do Ninja, do Vanderlei, do Shogun. Eles tinham um jiu-jitsu muito, muito legal, muito bom pro MMA. Pra kimono já é um negócio bem mais diferente, né? Se você não tá treinando, até eu depois de um tempo, não fica treinando muito de kimono, você vai perdendo o tempo até para as competições, mas pra porrada, eles tinham o jiu-jitsu Vanderlei. Muita gente falou mal do jiu-jitsu Vanderlei. O Vanderlei tinha um jiu-jitsu bom, muito bom pra MMA. O Shogun também. O pessoal era muito duro. Sempre foram. Inclusive, eu até ia te fazer essa pergunta sobre o Shogun, mas você anteviu, né, por telepatia aí a minha pergunta e já falou o que você acha do Shogun. Eu também acho que ele, focado, treinado, ele tem tudo para voltar a ter boas vitórias. Agora, eu sei que não é uma pergunta fácil, mas quem que seriam, se você pudesse colocar em ordem de perspectiva, ou por importância, ou por talento, seja o que for, os 5 maiores nomes da história do jiu-jitsu para você? Florencio, é difícil, como você mesmo falou, é bem difícil responder essa pergunta. Eu acho que o maior nome do jiu-jitsu foi o Rickson Gracie, cara. Em termos de finalização. E eu acho muito difícil responder essa pergunta, porque teve épocas e épocas. Eu vejo jiu-jitsu de competição uma coisa, e o jiu-jitsu até finalizar outra coisa. Então é difícil você responder essa sua pergunta. Eu nem vou falar nomes, porque é difícil. Eu acredito que o maior nome do jiu-jitsu, acho que foi o Rickson Gracie. Mas eu falo que competição valendo pontos é uma coisa, e sem valer pontos é o que? Até um finalizar o outro é outra coisa. Então é difícil, bem difícil responder essa sua pergunta. Mas eu acho que o jiu-jitsu de competição, tem muita gente que o cara vai bem na competição, mas vai ali até pegar, vai ser outra coisa. Principalmente, tipo, a minha grande qualidade era até pegar, até ver quem vai bater. Eu sempre tive esse pensamento. Então é difícil, cara. É difícil eu te botar algum nome. Acredito que o maior nome do jiu-jitsu foi o Rickson Gracie. Mas era aquela história, é até pegar. É até pegar. Eu sempre fui um cara muito bom em até pegar. Se você vê pelas minhas lutas, já perdi para vários caras por pontos aqui e ali. Mas se fosse, acho que um negócio até pegar, eu acho que seria bem diferente.
E hoje em dia você vê também muito isso em relação a pontos nos campeonatos. Pô, o cara vai, entra numa raspagem, aí fecha a guarda 50-50, fica ali. Então eu acho que é difícil, cara. Mas acho que num jiu-jitsu sem pontos, acredito que o Rickson Gracie foi o maior nome. Agora, estamos quase terminando a entrevista. Eu gostaria só de fazer a mesma pergunta, que eu sei que também é muito difícil de responder, mas como o MMA é uma coisa mais complexa, né, do que somente a parte de jiu-jitsu, tem a parte em pé, a parte né, do cara, defesa de quedas, parte em pé, parte de chão. Qual foram os 5 maiores nomes da história do MMA para você? Cara, outra pergunta bem difícil, mas não sei dos maiores, mas que eu sempre gostei, porra, eu gostava, pô, do Fedor, o Anderson Silva, cara, eu achava também muito sinistro, do Renzo Gracie, que era o cara que veio do jiu-jitsu, da família Gracie, mas, pô, trocava em pé, ia pro chão, não queria saber, eu acho que foi o grande cara do jiu-jitsu também, da família Gracie, que se atualizou, que viu a importância também da trocação em pé. Eu sou um grande fã do Renzo por isso também. Cara, agora teve muitos. Agora, tipo, eu achei muito legal. Tipo, o Shogun. O Shogun, no auge do Shogun foi muito forte. O Vanderlei, cara. Mas, pô, tem muitos, né? O Fedor pro peso pesado, porra, era incrível. O Minotauro, o auge do Minotauro também. Não quando ele tá em decadência, mas o auge dele foi muito forte. Agora você vê aí o Fabrício Verdun arrebentando. Tem muitos campeões, José Aldo agora, o Rafael dos Anjos. Então tem muitos caras, tem vários gringos, tem vários nomes. Mas eu sempre, porra, o Anderson Silva no auge dele tinha uma trocação acima da média, né? Agora, se for botar, cara, um cara assim se botar o melhor de todos, eu achei que o auge do Fedor foi muito forte. Eu acho que o auge dele, eu vi de pertinho ali, foi um cara muito sinistro. E tiveram vários outros, né? Nino, foi um prazer falar com você. E é lógico que não tem como não tocar esse tema. Esse tema foge o MMA. Eu sei que você está ocupado, que você vai dar um treino, uma aula agora, mas não tem como falar de você e não falar do grande Elvis Aaron Presley, que eu também sou um profundo fã, tem todos os discos, pôsteres e tudo, né? O grande Elvis, que pouca gente sabe, ele era faixa preta de karatê, 7º grau. Então, assim, eu queria só que você definisse a importância do Elvis Presley teve e tem até hoje na sua vida. E que no final você mandasse um abraço aqui para os seus amigos e fãs da MMA Debate. Cara, o Elvis foi o maior de todos. Ele foi, e sempre será o rei. Ele é incrível. Minha academia toda decorada aqui, tem Elvis em tudo que é lugar. Na minha casa sempre ganho vários presentes, todo mundo dá um negócio do Elvis. Eu tenho muita coisa, cara. Tu nem imagina. Eu ganhei até de um aluno, cara. Ele me deu um disco de ouro, que ele é um ator. Ele é um ator aqui que faz seriados. É o Gilles Marim. E ele ganhou, ele fez um documentário do Elvis em Graceland. E lá, como ele fez o documentário, um fã deu pra ele um disco de ouro do Elvis. Porra, e o cara me deu, cara. Então, pô, só pra você ver como eu gosto dele. Ele pra mim, porra, é como se fosse um membro da família.